Oiê, vamos falar de trânsito na Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. No vídeo de hoje, para você poder saber de algumas coisas, para você poder dirigir aqui na Bélgica, eu vou falar sobre aqui algumas 5 coisas que a gente tem que prestar atenção quando você dirige aqui na Bélgica, que são diferentes do que a gente fala de dirigir na Bélgica e dirigir no Brasil. Vale lembrar que quando você está aqui na Bélgica, nos 6 primeiros meses, ou que você está apenas aqui turistando, você ter apenas a sua carteira de habilitação ou uma permissão internacional de dirigir são o suficientes para você poder dirigir aqui na Bélgica. Geralmente no que a gente vai ter aqui, a maioria das coisas vão funcionar da mesma forma, não é tão diferente que nem, por exemplo, na Inglaterra, que o volante fica em outro lugar, mas tem algumas coisas que talvez pelo comportamento brasileiro e pela cultura brasileira de trânsito, você precise mudar quando você quer dirigir aqui. A primeira delas é que quando o carro ele tá vindo pela direita, ele tem a preferência. Então, quando você estiver em uma interseção ou quando você estiver na estrada e você está vendo que tem um carro vindo pela direita pela rodovia, você tem que dar preferência para esse carro. Eu li, e não sei até que ponto isso é um mito, é porque a gente tinha que antigamente as carroças realmente era muito mais difícil fazer com que elas conseguissem diminuir a velocidade. Então o mais fácil a fazer era você apenas ir para o canto esquerdo e deixar com que o canto direito estivesse livre para essa pessoa que está vindo para poder conseguir vir para a própria estrada. Então tem isso até hoje. Então se você estiver vindo numa estrada e você está vendo que o carro está vindo pela direita, não está parando, é porque você tem que ir um pouquinho mais para a esquerda, você dá seta e aí a pessoa também pode passar. É uma coisa meio estranha, eu sei, de fato. Então é uma coisa que talvez se você lidar com isso, é normal. Eu sei que quando uma pessoa tá pisando na faixa de pedestre, você tem que respeitar no Brasil, mas assim, você tem que respeitar, porque de fato é muito difícil você ver alguém realmente respeitando, porque no Brasil a gente tem o carro e a gente fala, se você quiser virar asfalto, você continua na rua, mas aqui pedestre tem preferência. Se você tá vendo que tem uma pessoa ameaçando ir na faixa de pedestre, ou ela tá perto da faixa de pedestre, para o carro. É sério, é coisa de tipo assim, eu já vi pessoa pisando no freio para poder parar antes da faixa, e tanto para pedestre quanto para ciclista. Então aqui é sempre a ideia de quem consegue ser protegido a mais. Então o ciclista tem que dar preferência para o pedestre, o carro dá preferência para o ciclista e para o pedestre, assim como também o ônibus dá preferência para o carro, para o ciclista e para o pedestre. Então se você viu alguém ameaçando ir na faixa de pedestre, para o carro. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas ciclista pode sim andar no meio da rua quando é permitido em alguns locais. Não é sempre que a gente vai ter uma faixa exclusiva de ciclofaixa para que você tenha os ciclistas. Então se você vê alguém andando de bicicleta no meio da rua, principalmente nas cidades grandes, você pode achar isso completamente normal. Por quê? Porque, mais uma vez, assim como eu falei no dia antes, carro tem que dar prioridade para ciclista e para pedestre. Lógico que caso seja a situação de que você vê uma ciclofaixa e vê uma pessoa no meio da rua, pode ser meio estranho. Mas, segundo a legislação daqui, você tem que dar prioridade e você não pode nem buzinar e nem também atravessar. Deixa a pessoa ir indo, até porque também a velocidade média que a gente tem nas cidades não é muito grande. Em área residencial é 20 e 30 km por hora e em área urbana é 50 km por hora que você pode andar. Então não dá nem muito para você poder andar tão rápido para poder passar. Lógico que no país da cerveja a gente vai ter uma diferença com a cerveja também de você poder digerir. Se no Brasil a gente não tem um limite, se a gente não tem nenhuma tolerância que a gente tenha de consumo de álcool, aqui na Bélgica a gente tem uma limitação que é até estranha, o que você pode pelo menos beber até mesmo uma cerveja ou uma taça de vinho antes mesmo de dirigir. Então, aqueles ainda toleram que você tenha uma taça ou 2 taças, ou uma cerveja ou 2 cervejas, ou até uma cerveja forte, antes de você poder dirigir no trânsito. Existem muitos incentivos que a gente tem de pessoas que fazem com que tenha um bob, que é aquela pessoa que não vai beber, que seria o motorista da rodada. Mas, se você vai até um café e você toma uma cerveja, e é isso durante a noite inteira, você pode dirigir e pode ser inclusive parado pela Blitz, que não tem problema nenhum. No Brasil, mesmo que você esteja com o celular no painel e você, quando tocar, você pode receber uma multa, aqui na Bélgica é diferente. Logicamente, você não pode andar com o celular na mão e mexendo aqui na Bélgica, mas se você tem um dispositivo que deixa sua mão livre para você poder utilizar o celular, você pode utilizar sem problema nenhum. É muito mais frequente que a gente vai ter que os carros, hoje em dia, vão ter alguns painéis para você poder conseguir utilizar o CarPlay ou até mesmo para você poder conectar com o seu celular. Na Bélgica, você recebe uma multa de fato quando você está com o celular na mão e aí realmente machuca o bolso. Mas não é que nem no Brasil, que se você colocar no painel e se você colocar o dedinho, aí você já recebe uma multa. Você pode sim colocar, então
tem essa possibilidade. As pessoas aqui sugerem? Não sugerem que você utilize celular enquanto você dirige, mas também tem aqueles comandos de voz para poder te ajudar, como por exemplo você conseguir utilizar o Waze ou você utilizar o Spotify, mas lembre-se que aqui, se você colocar no painel ou você utilizar o CarPlay, não tem problema nenhum. Só não pega no celular quando você estiver utilizando no volante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então 5 coisas para você poder prestar atenção quando você dirige carro aqui na Bélgica. E algumas outras coisas que também são específicas mais para quando você fala de motociclista ou até quando você fala de ciclista. Mas eu quero falar um pouquinho desses vídeos um pouco mais para frente, dividir eles para a gente poder falar um pouquinho sobre trânsito e andar aqui na Bélgica. E você tem alguma outra coisa que você quer perguntar ou alguma outra coisa que você já percebeu aqui que é diferente de dirigir na Bélgica? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira ver mais coisas que são um pouco diferentes do que a gente fala no quesito de vida aqui da Bélgica, tem essa playlist a qual eu falo sobre o choque cultural, que também são algumas coisas que são diferentes de uma percepção do que a gente tem de quem mora no Brasil, mudando aqui para a Bélgica. Eu falo desde que a gente tem da ideia de trabalho, de vivência, de convívio social, que podem ser um pouco estranhos, mas que a gente tem que lidar com o que realmente acontece aqui na Bélgica. A gente está em outro país, estamos em um outro continente. Mas caso a sua dúvida é um pouquinho mais sobre o que a gente fala sobre leis e direitos, e essa coisa mais que a gente fala do direito legislativo, tem essa outra playlist ao qual eu falo também de leis e direitos aqui na Bélgica. Tem muita coisa que é bem parecida com o Brasil, mas eu tento sempre focar com as coisas que são diferentes, tanto do que a gente fala sobre aluguel, do que a gente fala sobre trabalho e também no trânsito, porque realmente tem uma coisa que os belgas costumam puxar o seu tapete e também te sacanear é quando fala sobre lei, sempre no pensamento de que você não conhece as leis aqui da Bélgica. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!